Bom dia a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à organização por ter proporcionado este desafio ao CS, que nos permite atribuir um dia do Air Summit a temas da saúde muito relevantes e cada vez mais relevantes nestes tempos que vivemos. Passaria então a uma pequena apresentação nesta sessão de abertura. Porquê um dia dedicado? Peço desculpa, não sei se estão a ver já um segundo slide. Exatamente. Então, e porquê a relevância deste tema da saúde neste evento? Sem dúvida que a saúde e a segurança andam de mãos dadas com a aviação, são indissociáveis e incontornáveis para garantir uma maior tranquilidade nas operações e para garantir que, efetivamente, quer em termos daqueles que trabalham nesta indústria, quer naqueles que são os utilizadores destes serviços e no público em geral, porque obviamente a todos nos interessa estes temas da saúde e da aviação, tem a maior relevância ter presente uma temática como esta num evento desta magnitude. Para além disso, é aplicável a qualquer tipo de operação de aviação, não se limita à operação comercial, quer sejam operações militares ou operações de pilotagem privada e todos os outros enquadramentos que podemos imaginar. A saúde, mesmo quando pensamos agora na exploração espacial, tem efetivamente uma relevância muito grande. Muitas vezes não é visível, mas ela está lá presente e, como eu disse há pouco, tornou-se mais evidente agora nestes tempos de pandemia, porque foram assuntos muito abordados, mas sem dúvida que tem essa relevância. Porquê a UCS na organização deste tema? Nós temos sido parceiros do Air Summit também de uma forma mais de retaguarda em várias ocasiões, quer com os planos de contingência, quer com alguns painéis em que temos participado. E, portanto, esse enfoque é efetivamente aquele que é colocado também agora na organização desta temática. Nós temos mais de 25 anos de experiência nas atividades de saúde ligadas à aviação e em áreas que vão desde a certificação, desde a medicina do trabalho e a segurança no trabalho, a ergonomia e depois os temas, todas as outras, digamos assim, disciplinas da saúde, quer seja na área mais médica, na área da psicologia, e que também dão grande suporte, portanto, a tudo o que tem a ver com os serviços, os serviços clínicos e de segurança para as operações aéreas. Este slide, no fundo, mostra-vos aquilo que são as áreas e o âmbito de intervenção dos serviços de saúde nas atividades aeroportuárias e são muito ecléticas, como podem ver, vão desde aquilo que é mais óbvio logo de imediato, que é a medicina do trabalho dos trabalhadores destas várias atividades, quer seja no âmbito do voo, quer seja no âmbito das operações de terra, inclusive é também de controle aéreo, mas na realidade aquilo que uma empresa desta natureza ou as empresas que dão este suporte às operações fazem é uma gestão de risco, muito ligada a todos os regulamentos e legislação que se aplica, quer nacional, quer internacional, neste âmbito, e, portanto, tem, efetivamente, um papel muito relevante neste ecossistema, digamos assim, que inclui também os passageiros, obviamente, e, portanto, existem serviços no apoio aos passageiros, quer em termos daqueles que, por exemplo, têm alguma incapacidade e alguma limitação e precisam de autorizações específicas de embarque para poderem viajar de forma segura e tranquila, quer depois em toda uma outra série de profissões que também não são tão visíveis, mas que efetivamente contribuem para que estas operações decorram com a maior segurança e tranquilidade. O que acontece
é que em janeiro, no final de janeiro de 2020, tudo isto sofreu um grande impacto com o aparecimento do coronavírus, que, como todos nós sabemos, começou num continente, mas rapidamente se transmitiu aos outros continentes e, portanto, deu origem a esta pandemia que também todos estamos familiarizados com as imagens impactantes que teve, principalmente na aviação, com os aviões no chão, que nunca tínhamos visto, não termos voos, fizemos, nomeadamente a TAP, alguns voos de repatriamento e, portanto, de bens essenciais, digamos assim, mas, na realidade, toda a operação estava no chão e existem imagens que são muito impressionantes desse ponto de vista. E depois tudo o resto que se desenvolveu à volta desta pandemia, as questões dos equipamentos de proteção, as máscaras, o álcool gel, as questões de fornecimento, a informação que diariamente assistíamos, as conferências de imprensa que tanto foram faladas, as zaragatoas que passaram a ser um termo comum entre todos e, portanto, os testes Covid assumiram realmente uma relevância muito grande. Imagens como a que temos aqui no centro, que eu acho que é uma imagem também muito impactante, das ruas vazias num dia muito icónico para Portugal. No 25 de Abril seria impossível ver a Avenida da Liberdade esvaziada, mas depois também as outras imagens que nos dão a parte mais difícil da pandemia, o impacto que teve nos cuidados de saúde, principalmente nas fases de pico, com as ambulâncias em filas intermináveis, os profissionais de saúde esgotados e, por fim, agora já numa fase mais recente, a vacinação, que veio efetivamente trazer aqui uma nova esperança e nos tem dado algum alento e permitiu estarmos agora nesta fase de desconfinamento e, por exemplo, termos este evento nos moldes em que já estamos a ter. No meio de tudo isto, precisamos de algumas referências em termos de informação, porque todos nós sabemos que o público em geral, mas também os profissionais foram bombardeados por muita informação e, portanto, estas são as entidades a que nós recorremos para ter essa referência fiável, se o posso colocar assim. Desde a Organização Mundial de Saúde, obviamente que há críticas, por vezes, a determinadas posições que foram sendo tomadas, mas também temos que ver que as coisas vão evoluindo ao longo do tempo e, portanto, vai-se aprendendo e aprendeu-se muito desde o início desta pandemia até agora. Já temos uma melhor caracterização daquilo que é o vírus e da forma como se comporta e, portanto, é natural também que as recomendações vão evoluindo. Mas, a nível nacional, temos também como referência, obviamente, a DGS, à qual temos que corresponder, e depois, a nível europeu e internacional, os CDC, os Centers for Disease Control, e a sua equivalente europeia. No âmbito da aviação, temos sempre que ter, obviamente, em conta também as recomendações que são emanadas por entidades que interagem depois com as entidades de saúde, como é o caso da EASA, da ICAO e a IATA, que também tem um Medical Advisory Group que trabalha estes temas e que, portanto, produz pareceres para as outras entidades. Nesse sentido, efetivamente, vamos ter orientações mais gerais, que todos conhecemos, que funcionam para o público em geral, e orientações mais específicas. Mesmo a Direção-Geral de Saúde emitiu logo no início uma orientação direcionada para as atividades aeroportuárias, que é esta que vemos aqui em um pequeno excerto. Mas depois tivemos vários documentos ao longo do tempo que foram produzidos também pelas entidades internacionais, nomeadamente a EASA. Um dos documentos que é de maior referência é este COVID-19 Aviation Health Safety Protocol, que foi também elaborado com o parecer da IATA, que tem uma estratégia multicamadas para, portanto, a prevenção e controle da pandemia. E, portanto, todos estes documentos foram efetivamente muito relevantes para se implementarem procedimentos nas atividades aeronáuticas e que permitiram dar segurança a tripulantes e passageiros.
A nível enfim, da nossa atividade dentro das empresas, só também para vos dar aqui uma nota, que tem sido essencial e é quase diário a interação que nós temos com as autoridades de saúde, nomeadamente as autoridades de saúde aeroportuárias, a quem eu aqui aproveito também para agradecer toda a disponibilidade para esta articulação que temos, e funciona tanto a nível daquilo que acontece com os passageiros dentro das aeronaves, como a nível de tripulantes e trabalhadores de terra que possam eventualmente ter um caso positivo de Covid-19 ou ser contacto de alguém positivo. E, portanto, todos estes procedimentos são articulados com a Autoridade de Saúde Aeroportuária e depois, em última análise, também com os delegados de saúde dos locais de residência, suportados por um plano de contingência e procedimentos que são previamente definidos. Não vos quero maçar com os números. Um dos problemas, penso eu, e uma das estratégias em termos psicológicos, pelo que eu percebo, é não estarmos todos os dias a ser bombardeados e a olhar para os números, mas na realidade é impressionante o número de casos que ocorreram até ao momento, e temos quase 240 milhões de pessoas afetadas por Covid e 4 milhões, ou melhor, quase 5 milhões de pessoas que faleceram durante esta pandemia. Em Portugal nós temos cerca de mais de 900 mil casos e cerca de 17 mil óbitos também contabilizados, e portanto são números efetivamente que são impressionantes. O impacto não é só a este nível, obviamente, temos o impacto que cada vez mais tem vindo a ser abordado, que é o que é que esta pandemia também provocou em taxas de morbilidade e mortalidade por outras causas, porque as pessoas, por receio ou por dificuldade de acesso, deixaram de ir aos cuidados de saúde. O impacto na saúde psicológica, para além enfim, dos impactos económicos e sociais que todos conhecemos, derivado da paragem, digamos assim, de muitas das atividades durante os períodos de confinamento. O impacto nas doenças por outras causas, eu selecionei aqui alguns números, mas na realidade existem vários estudos publicados em revistas médicas de referência que nos dizem que há efetivamente um aumento da mortalidade, há uma diminuição dos internamentos durante os períodos de confinamento por outras causas, que posteriormente, enfim, são correlacionados com o tal aumento das taxas de mortalidade por causas como doenças respiratórias, cancro, e que, portanto, obviamente preocupam as autoridades e, enfim, todos os serviços de saúde, no sentido de agora conseguirmos recuperar este tempo que efetivamente ficou suspenso. Em termos do impacto na saúde psicológica, também selecionei aqui alguns estudos que têm sido publicados, nomeadamente em Portugal têm sido feitos estudos muito interessantes em várias fases da pandemia e que nos permitem já conhecer alguns destes efeitos, nomeadamente em termos de stress, ansiedade, grupos que estão mais afetados por estes sintomas, nomeadamente os adultos jovens, algumas profissões, como seja os profissionais de saúde e, obviamente, também as pessoas que neste momento estão mais fragilizadas porque vivem sozinhas, estão desempregadas, mas estes serão temas que certamente também iremos ver abordados agora durante as próximas sessões e, efetivamente, consideramos ou elegemos, digamos assim, o tema da saúde psicológica para nos determos durante esta manhã da conferência, por efetivamente ser muito relevante e relevante também para todo este ecossistema aeronáutico, quer na sua vertente das pessoas que lá trabalham, que obviamente estão inseridas na sociedade, quer também na retoma das viagens, nomeadamente dos passageiros. E, portanto, é esse o objetivo desta manhã, é falarmos sobre estes temas, e agradeço a vossa atenção
e queria desejar uma boa conferência a todos. E de seguida teremos aqui o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, que irá fazer também uma apresentação. Obrigada.